Saudações a todos. A nossa conversa hoje é sobre o benefício previdenciário pensão por morte. O que é pensão por morte? Pensão por morte é o benefício pago pelo INSS para as pessoas que são dependentes do contribuinte, do segurado, que na época do falecimento estava contribuindo com o INSS ou era aposentado pelo INSS. E quem são essas pessoas, esses beneficiários, essas pessoas que teriam direito à pensão por morte? A legislação, ela divide essas pessoas em 3 categorias. A primeira categoria é o cônjuge ou o companheiro, no caso a viúva ou o viúvo, e os filhos até 21 anos de idade. Na verdade, os filhos recebem essa pensão até completar 21 anos de idade. Nesse primeiro grupo de cônjuge, companheiro e filho, a lei presume a relação de dependência econômica, ou seja, basta que a pessoa comprove que era companheiro, ou que era cônjuge, ou que era filho da pessoa falecida, que já terá direito a essa pensão por morte. E, em último caso, a lei garante recebimento desse benefício para os pais. No caso de ausência de cônjuge ou de filho, essa pensão pode ser requerida também pelos pais da pessoa falecida ou por um irmão. Mas nesse último caso, de pai ou irmão, essas pessoas têm que necessariamente comprovar que existia realmente uma dependência econômica, que dependia financeiramente daquela pessoa que faleceu, daquele segurado do INSS, que na época do óbito estava contribuindo com o INSS ou era aposentado pelo INSS. Nesse particular, a gente tem que esclarecer o seguinte: a pessoa o trabalhador que falece, não necessariamente teria que estar contribuindo na época do falecimento. Existem alguns casos que, dependendo do tempo que a pessoa já vem contribuindo com o INSS, a pessoa fica desempregada, por exemplo, dependendo do tempo que ela já vem contribuindo com o INSS, ela continua como considerada pela lei como segurado do INSS, por um período que chama período de graça, que varia de 12 meses até 24 meses. Quanto mais tempo de contribuição a pessoa tiver, mais esse período aumenta e ela continua coberta aí por alguns benefícios do INSS. Uma questão que sempre as pessoas perguntam, se coloca, com relação ao valor desse benefício de pensão por morte. Até o ano passado, até 2019, antes da reforma da Previdência, esse valor era 100% do valor ou da aposentadoria, no caso da pessoa que faleceu está aposentada na época do óbito, ou era feita uma média de contribuições pelo INSS, e dessa média era feito um outro cálculo, que não seria interessante aqui comentar, mas seria o valor total desse resultado desse cálculo. Depois da reforma da Previdência, esse cálculo ele sofreu uma substancial mudança para menor. Passando a ser, no caso de pessoa aposentada na época do falecimento, esse valor, na verdade, será pago para os dependentes no percentual de 50% do valor daquela aposentadoria, mais 10% por dependente. Por exemplo, se a pessoa que faleceu deixou uma viúva, essa viúva vai receber 50% mais 10%, ou seja, 60% do valor. Se a pessoa que faleceu deixar uma viúva ou um viúvo e mais um filho menor de 21 anos, aí esse percentual vai subir para 70%. E esse percentual vai subindo de 10% em 10%, dependendo do número de dependentes, até, no caso de 5 dependentes, alcançar o valor de 100% daquele valor, que era da aposentadoria ou desse cálculo de média de contribuições que é feito pelo INSS. Uma outra dúvida frequente é se existe um prazo para se requerer esse benefício de pensão por morte. A lei, não existe um prazo limite legalmente para se requerer esse benefício. O que existe atualmente pela legislação atual é um prazo de 90 dias para a pessoa requerer depois do óbito, para ter direito a receber o retroativo até a data do óbito. Passado esse período, a pessoa continua tendo o direito de requerer esse benefício, naqueles casos anteriores aí que a pessoa era dependente na época do óbito, mas aí não vai haver mais o pagamento retroativo. O pagamento vai voltar só até a data do requerimento e não até a data do óbito. Uma outra questão também que é bastante colocada é como é que é feito o pagamento dessa pensão, Se é feito para, por exemplo, a pessoa deixar um cônjuge e um filho, se o pagamento seria só para o cônjuge. Não.
o pagamento é dividido, é sempre dividido entre os beneficiários, entre as pessoas que eram dependentes do segurado do INSS que faleceu, né? Por exemplo, se a pessoa tinha uma companheira ou uma cônjuge e um filho, o valor vai ser dividido entre o cônjuge, a viúva e aquele filho, 50% para cada um, nesse caso desse exemplo. Uma outra questão também que é bastante discutida, bastante comentada, é se, no caso da pessoa falecida, ter um ex-cônjuge ou um ex-companheiro, se aquela pessoa também teria direito de requerer a pensão por morte. Nesses casos, no caso da pessoa falecida viver com alguém, mas ter um ex-cônjuge ou um ex-companheiro, uma ex-companheira, essa pessoa só vai ter direito legalmente a receber um percentual dessa pensão se comprovar que havia uma dependência econômica com relação à pessoa falecida ou se era beneficiário de uma pensão alimentícia. Nesse caso específico, a pessoa sim teria direito de receber um percentual dessa pensão por morte. Um outro questionamento também é com relação aos casos em que a pensão seria vitalícia, né? Antes da reforma da Previdência, o viúvo ou a viúva recebia automaticamente, vitaliciamente, esse benefício. Depois da reforma, houve uma mudança substancial nessa situação e o ex-cônjuge, o ex-companheiro, a viúva, ele vai receber de forma vitalícia só se na época do óbito ele contava com mais de 44 anos. De 44 anos para baixo existe uma tabela de tempo que a pessoa receberia, já não seria mais vitalícia, receberia por um tempo específico, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, de acordo com a tabela. Também existe a questão da possibilidade ou não de acumulação da pensão por morte com outro tipo de benefício do INSS. Depois da reforma, isso foi uma mudança positiva, é possível sim você acumular o benefício da pensão por morte com um outro benefício de aposentadoria, por exemplo. Só que nesse caso ficaria assim, você receberia a pensão por morte ou a aposentadoria, o valor que fosse maior, integralmente, 100%, mas o segundo benefício, você receberia apenas um percentual dele, né? De acordo também com o valor, com uma tabela progressiva que varia entre 10% a 60% desse valor. É importante frisar também que, com relação a esses cálculos que foram comentados aqui, que o valor da pensão por morte ela nunca pode ser menor do que um salário mínimo e também, lógico, não pode ser maior do que o teto do INSS, que hoje, julho de 2020, está em torno aí de R$ 6.100. Uma questão também que tem gerado muita labuta judicial, muita controvérsia, é com relação à comprovação da relação de união estável, companheiro da companheira, para o recebimento da pensão por morte, né? A legislação ela é um pouco restritiva com relação à comprovação da união estável do companheiro ou da companheira para recebimento da pensão por morte, exigindo que a pessoa apresente 3 provas materiais, documentais, para comprovar aquele relacionamento, aquela união estável, né? Essas provas variam muito, pode ser principalmente certidão de nascimento de filho comum daqueles companheiros, declaração de imposto de renda, seguro de vida, documento de coabitação, né? Mas embora essa legislação seja restritiva com relação a essa comprovação, a gente tem conseguido, em alguns casos bem específicos, a comprovação mais testemunhal, né? Embora também tenha havido a necessidade de uma comprovação, fotografias, documentos, principalmente documentos de cartão de crédito, ou qualquer outro documento que comprove que realmente existia aquela relação de fato, para que a pessoa tenha direito ao recebimento da pensão por morte. Uma questão também que gera um pouco de dúvida, gera um pouco de controvérsia, é com relação à possibilidade do filho, que não era reconhecido, que não era registrado na época do óbito do beneficiário da INSS, poder posteriormente comprovar essa filiação e passar então a ter direito à pensão por morte daquela pessoa que era contribuinte do INSS. Existe sim essa possibilidade é prevista por lei, que é conhecida como habilitação tardia. Por exemplo, se a pessoa faleceu e tinha um filho, mas não havia reconhecido, não havia registrado aquele filho,
e aquele filho posteriormente, através do representante legal dele, entra com uma ação de investigação de paternidade, e essa paternidade é comprovada, sim, essa pessoa teria direito ao recebimento da pensão por morte daquele segurado do INSS. Só lembrando que essa nossa pequena conversa aqui, esse vídeo, ele não tem uma intenção, primeiro, não tem intenção de esgotar o tema, que é um tema bastante complexo, e segundo, não é destinado exclusivamente ao meio acadêmico, é destinado ao público em geral. A nossa intenção é sempre buscar difundir um pouco de conhecimento, difundir um pouco de conhecimento jurídico acerca do direito das pessoas, porque cidadania é isso. Cidadania é as pessoas conhecerem os seus direitos. Tá bom? Eu espero ter colaborado para o esclarecimento desse tema, de forma resumida, lógico, e eu agradeço a todos por assistirem. Obrigado a todos.